aquilo que vamos falar hoje. Eu pedi ao Fábio para dirigir o louvor e, sem ele saber, ele escolheu as músicas certas. Não foi ele, foi o Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo mover, ele faz as coisas de uma maneira sobrenatural. E creio que o Espírito Santo já está a operar. Desde ontem ele já estava aqui a confirmar esta palavra que eu creio que vai trazer luz. Uma das coisas que a Bíblia fala é que a palavra é luz, não é? Lâmpada para os meus pés, para iluminar o meu caminho. Ora, se nós desprezamos a luz, para que é que ela serve? A luz só serve para nós conseguirmos observar os objetos. Quem não vê, tropeça e cai e não sabe o que há de fazer. Mas a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. E é essa palavra que nós queremos ouvir. Uma palavra fresca, uma palavra ungida, porque, como diz um pastor na África do Sul, a palavra de Deus tem muitos filhinhos. Quer ele dizer que sempre que nós vamos à palavra, ela está sempre a brotar coisas novas. Há sempre coisinhas novas que nós recebemos da palavra. Ela nunca nos cansa. Alguém se cansa de comer alguma comida de que gostem? Um prato que nós gostamos, não é? Sei lá, alguma coisa que vocês gostem de comer. Imaginem o quê? Vão comer isso só uma vez ou vão repetir a dose? Repetimos a dose, não é? A palavra de Deus é assim, repetimos a dose e repetimos porque ela é deliciosa. E mais, a revelação vai crescendo. A Bíblia fala também acerca da fé, é progressiva, fé em fé, não é? E de glória em glória, é um crescimento. E nós devemos ter este desejo de crescer no conhecimento da palavra. Eu digo-vos uma coisa, eu hoje percebo que sei mais do que sabia aqui há uns tempos atrás. E eu, só pelo o simples facto de falar a palavra, Deus traz realidade. A realidade da palavra é uma realidade que se sobrepõe à realidade física. Deus instituiu na terra leis que nós devemos cumprir. Uma das leis é a gravidade, é uma lei física. Eu estou agarrado ao chão porque os corpos se atraem. Se eu lançar-me lá de cima cá para baixo, eu caio, não é? E é uma lei que pode ser usada a nosso favor, assim como a força do vento, a força das ondas. Todas essas leis da energia são boas. No entanto, a realidade da palavra, ela sobrepõe-se a isso. Tanto que nós temos relatos na Bíblia que Josué mandou parar o sol por causa de uma guerra que ele teve que finalizar e o sol parou. Não sei como é que aconteceu, mas isso não é muito importante. O que é facto é que eles conseguiram completar aquela tarefa que eles estavam a fazer, que era aquela guerra. Eles tinham que completar a guerra. E quando as coisas são mesmo importantes, Deus move-se. Mas para que Deus se mova, nós temos que saber qual é a aliança que temos com Deus. Porque Deus só se move em direção de alguém que tem aliança com Ele. Alguém aqui está com aliança com Deus? Sabe o que é a aliança com Deus? A aliança que nós temos com Deus é o sangue de Jesus, não é? Está escrito que nós temos um novo e vivo caminho, uma aliança que foi feito no sangue dele. Mas não foi assim desde o princípio. Então eu quero lá ir atrás. Eu peço desculpa, a minha voz está um bocadinho rouco. Isto é do esforço que fiz durante o fim de semana e já estou a sentir a minha voz, mas eu espero que não seja a minha voz, mas seja a palavra de Deus a impactar aquilo que vocês vão receber de Deus nesta tarde. Não de mim, porque o apóstolo Paulo também disse que pregou muitas vezes em fraqueza, mas era o poder de Deus
que transformava aquelas comunidades onde ele ia falar o Evangelho. Isto é o mais importante, é que seja o poder de Deus a transformar-nos nesta tarde. Então nós vamos para o início do Jardim do Éden. Tudo aquilo que Deus criou era bom e perfeito, é o que está escrito. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra e por fim criou o homem e a mulher. Está escrito que a mulher foi criada de uma costela do homem para que os dois fossem unidos. O homem e a mulher completam-se numa obra que Deus constituiu, que é a família. E depois disso, frutificai e tede filhos. Portanto, a forma de Deus abençoar e encher a terra é através do casal, através da família. Mas Deus abençoou. E tudo aquilo que Deus faz é bênção. O que é a bênção? Nós temos, de um lado, bênção e do outro lado, maldição. O que é a bênção e o que é a maldição? Eu percebi isto agora, ontem. Porque nós dizemos, eu estou abençoado. Ou eu estou amaldiçoado. Ou aquela pessoa está abençoada, aquela pessoa está amaldiçoada. Eu não percebia isso de uma coisa tão simples. Porque nós vamos pensar que bênção ou maldição são coisas boas ou coisas más. Mas a bênção ou a maldição tem a ver com uma coisa. Tem a ver com aquilo que foi falado. Uma pessoa que amaldiçoa é uma pessoa que fala mal. Não é? E uma pessoa que abençoa é uma pessoa que fala bem. Não é? Nós costumamos dizer assim, eu vou abençoar aquela pessoa, do tipo, vou dar uma prenda ou vou dar vou abençoar com finanças. Esta palavra abençoar parece que é nesse sentido, mas não é. Abençoar uma pessoa é dizer palavras. É dizer algo de positivo, do tipo, tu vais conseguir isto. Mas dizer com substância, não dizer só por trabalhar psicologicamente. Não, é quando nós injetamos na pessoa uma fé tal que a pessoa, ela própria diz, se esta pessoa me está a dizer isto, é porque ela sabe o que está a dizer. Portanto, por exemplo, o encorajamento, alguma coisa que é dita é abençoar. Eu estou a usar a boca para abençoar. Diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. E também em Pedro, também diz que se um homem, uma mulher, portanto uma pessoa, não falhar na sua língua, esse homem é perfeito. Uma pessoa que não resvele na língua é perfeita. Porquê? Porque é com a língua que nós usamos para abençoar ou amaldiçoar. E eu próprio muitas vezes nem me apercebia disto. Às vezes nós estamos a dizer coisas e sem perceber estamos a amaldiçoar. Sem perceber. E nós somos chamados a falar bênção às coisas. Falar vida às coisas. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou rico. Diga o doente, eu sou curado. Mas como é que isto opera? Como é que opera uma pessoa falar uma coisa que não é? Será que se eu estiver diante de um contrato, quero pedir dinheiro ao banco e vou dizer ao banco que tenho dinheiro que não tenho ou que tenho propriedades que não tenho, para beneficiar, vou mentir, será que é isso? Será que é isso que é abençoar? Não é. Porque, vamos ver uma coisa, o falar benção não está baseado na desonestidade e na mentira. Está baseado numa coisa que é a promessa de Deus para nós. Como eu vos disse, nós temos que ir atrás, não é? Porque no Jardim do Éden, Deus criou tudo o que era bom. Diz que no jardim havia toda a sorte de árvore, que eles estavam em plena felicidade, mas havia uma árvore que eles não podiam tocar nela. No entanto, havia uma serpente
que, não sei se os animais falavam naquela altura ou não, mas o que está escrito é que a serpente era muito astuta e falou com Eva. Falou com Eva e perguntou-lhe: Deus disse que não podem tocar nas árvores deste jardim, não foi? E Eva disse: não, Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, só aquela é que não devem comer. E a serpente, muito esperta, disse assim: não, mas é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem aquilo, vocês vão ser iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente, na verdade, não estava a mentir. Mas o sentido dela era maligno. Porque Deus disse: não toquem. E ela, a serpente, estava a levar Eva a desobedecer. E ela acabou por desobedecer porque dentro de nós existe esta apetência de querermos mais, de querermos conhecer, às vezes engodados, às vezes até há uns desenhos animados com muita graça, que se Adão e Eva fossem chineses, em vez de obedecer à serpente, faziam um jantar. Em vez de obedecer à serpente, faziam um jantar com a serpente. Mas infelizmente não eram chineses e Eva obedeceu e deu a Adão, e Adão acabou por comer. Mas depois Deus apareceu, visitou e chamou, e Adão fugiu. E depois disse: Adão, onde é que tu estás? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e fugi porque estou nu, porque estava nu. E Deus disse: quem é que te disse que tu estás nu? Por acaso comeste da árvore que eu disse para não comeres? E o que é que Adão disse? Senhor, foi aquela mulher que tu me deste. Foi aquela mulher, não olhes para mim. Foi ela. A culpa é dela. Já nessa altura, é verdade, Adão foi o primeiro homem que atirou as culpas para cima das mulheres. Portanto, vejam de onde é que isto veio, não é? E depois Deus foi ter com a mulher e disse: o que é que tu fizeste? E a mulher disse: não fui eu, foi aquela serpente. Foi a serpente que me enganou. E então Deus foi à serpente. Vejam só. O Adão diz que não foi ele, foi a mulher, e Deus foi à mulher. E depois a mulher disse: foi a serpente, e Deus foi à serpente. E disse: malvada. Ou seja, Deus amaldiçoou a serpente. O que é que Deus disse à serpente? Eu não sei como é que a serpente era nessa altura, não é? Nós vemos que há répteis, ainda hoje há répteis, que têm patas. Os lagartos, certo? A serpente não tem patas, mas está escrito que ela andava. E uma das maldições que foi proferida sobre a serpente é que hás de rastejar e deixa com o teu rosto, com a tua barriga no chão. Portanto, não sei se a serpente tinha tipo centopeia ou tinham patas, não sei. Mas o que é certo é que a partir daquele momento ela começou a rastejar. E Deus prometeu uma coisa à serpente: tu magoaste o calcanhar da mulher, tu enganaste a mulher, e a mulher enganou o homem, mas há de sair de uma mulher quem te vai esmagar a serpente. E isto nós sabemos que era uma profecia a apontar Jesus Cristo, porque Jesus é filho de mulher, nasceu de Maria. Maria era mulher, Maria é semente de Eva. Portanto, da tua semente sairá um que te esmagará a cabeça. E logo nessa altura, a serpente, que no fundo é tipificada do enganador, do diabo, não é? Possivelmente foi um animal que ficou possuído, não sabemos. Também não sabemos se os animais falavam nessa altura ou não, mas o que é facto é que
está lá escrito que esse animal era muito, muito esperto e comunicou com Eva. Ora, o que é que a Bíblia diz que aconteceu à terra? Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra. Deus, ao abençoar, ele traz responsabilidade. Não é? Isto é como nos contratos. Nós, se fazemos um contrato para ter um objeto qualquer ou um serviço, depois nós temos que usar o serviço como deve ser para não estragar. É evidente, não é? Se nós, por exemplo, comprarmos uma máquina de lavar roupa e começarmos a colocar lá detergentes que não são bons, sei lá, ácido sulfúrico lá para dentro, e começarmos a pôr, sei lá, botas e coisas assim estranhas, parte de metal, a máquina estraga-se toda. Não é? Então, há regras para funcionar com as coisas. Quando Deus dá uma bênção, Ele diz assim, atenção, porque isto tem regras. Não é? Então, Deus abençoou, digamos, o homem no jardim do Éden e deu regras. A primeira regra foi desobedecida. O homem comeu daquele fruto que não devia. E a partir daí, ele conheceu a desobediência. Portanto, a partir daí, ele conheceu o mal. E Deus disse assim, por causa da tua desobediência, a terra vai ser amaldiçoada. E qual foi a maldição que entrou na terra? Espinhos e cardos produzirá. E outra coisa, vais trabalhar com suor. Hoje, todos nós custa-nos imenso trabalhar, ou não? Quem é que aqui trabalha assim? Quem é que tem assim um rasgo de satisfação? Uau, eu vou trabalhar, que maravilha! Deve estar redimido. Redimido, completamente. Olha, eu ainda sinto aqui, quando tenho que ir trabalhar, ai meu Deus, é o suor, são as borboletas, como diz no inglês. Porquê? Com o suor do teu rosto, não é? Temos que levantar àquelas horas, temos que ter disciplina, temos que ser obedientes a um patrão, temos que trabalhar durante um mês inteiro e só no final do mês é que vemos o salário. Por acaso na Inglaterra é no final de uma semana. No final de uma semana já vemos algum dinheirinho. Eu quando eu tinha 200 libras eu já ficava tão contente, meu Deus. Já dava para comprar as 50 libras de um quarto. Oh meu Deus, isso já foi há algum tempo, agora já não se conseguia estes preços. Já nessa altura era barato, mas hoje é impossível. Hoje é impossível ter um quarto por 50 libras. Mas eu ficava tão feliz, mas realmente o início do trabalho era tão difícil. Mas depois aquecíamos e eu trabalhava por trás de um balcão e já começava a falar e já começava a fluir, mas o início custa. E chegávamos ao final do dia, é suor, tipo, entendem o que eu quero dizer? É suor, entre aspas. Se nós realmente trabalharmos no campo, é com suor. Quer dizer que a terra produzia sem o homem precisar de fazer nada. Não era necessário. O Jardim do Éden, vejam, o Jardim do Éden é a tipificação da vontade de Deus para nós. Deus é tão bom que até Ele nem queria que nós tivéssemos dificuldade em ter as coisas. E a própria terra produzia. A terra produzia. Há quem diga que já teve uma visão do céu, não sei se é verdade ou não, mas foi uma visão que alguém disse que lá também viram flores e que a pessoa, por acaso, pisou uma flor e quando tirou o pé estava à espera de, olha, pisei uma flor, que coisa, ficou contraída porque pisou uma flor, mas quando tirou o pé, a flor voltou exatamente à posição que estava. Já alguém viu isso? Se alguém pisar uma flor, o que é que acontece? Fica esmigalhada, não é? Mas esta visão do céu a flor voltou ao seu estado inicial.
Vocês conseguem imaginar isto? Um estado em que não há morte, onde não há corrupção, onde não haja sofrimento, onde toda a lágrima é enxugada. Isto era o jardim do Éden. Ora, por causa da desobediência veio a maldição. A terra produzirá cardos e ervas, com o suor do teu rosto cavarás a terra, porque a terra produzia tudo e agora era necessário produzir, não é? E com isso, outra coisa. Deus disse, eu vou pôr uma espada de fogo à volta da árvore da vida para que tu não vivas para sempre. A partir daquele momento, digamos assim, a contagem decrescente começou a trabalhar no nosso corpo. É por isso é que nós, infelizmente, também temos esta herança da natureza adâmica, que é, todos nós um dia vamos morrer. Até à transformação do nosso corpo, que é a transformação daquele corpo que eu acredito que Adão e Eva tinham antes de pecar. Porque vocês reparem uma coisa, quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. Então, mas eles não estavam nus antes? Não tinham essa percepção, porque a glória de Deus cobria os seus corpos. A partir do momento em que nós desobedecemos, nós perdemos a glória. E era mesmo umas vestidas, não é? E depois, quem hoje se escandaliza muito com roupas de peles de animais, deixem-me-vos dizer, Deus fez uma roupa de peles. Deu a Eva uma roupa de peles, um casaco de peles, não sei de que animal que era, mas era um casaco de peles. Vejam só como Deus faz as coisas. Adão e Eva. Hoje, certamente seria uma fortuna. Se algum leilão dissesse, olha, este é o casaco de peles de Adão e Eva, vocês imaginam quanto é que seria? Quanto é que seria leiloado? Nem conseguimos imaginar, não é? Vejam só como o valor das coisas ganham uma importância conforme a nossa percepção das coisas. E Deus, Ele disse, irás trabalhar com o teu suor. E por causa disso entrou a maldição na terra. Mas também prometeu que da semente da mulher iria sair um que esmagasse a cabeça da serpente. E é sobre esse um que nós temos que falar. Porque depois, mais tarde, Deus deu a lei a Moisés para o povo hebreu viver debaixo de bênção. Portanto, nós vemos que Deus fez uma maneira de nós voltarmos ao nosso estado inicial. O homem caiu da glória de Deus, perdeu a condição que tínhamos no princípio, fomos amaldiçoados, mas Deus sempre trabalhou para que nós pudéssemos voltar ao nosso estado inicial. E então aí veio a lei para que nós pudéssemos discernir o que é o bem e o que é o mal. Em Deuteronômio 11, 26 e 28, vocês podem ler depois em casa, agora aqui não vale a pena, que diz, hoje coloco diante de ti a bênção ou a maldição. Portanto, a diferença que nós temos para Deus é o que é que nós escolhemos. Deus começou a aproximar-se no homem de sentir, eu quero te levar ao teu ponto inicial. Mas é importante que tu escolhas o que é que tu queres fazer. Escolhe vida para que tenhas vida. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Já está ali no ecrã. A bênção e a maldição. Então o que é a bênção e a maldição? São as palavras proferidas em nossa direção. Se for bênção, eu vou ouvir coisas boas. Se for maldição, vou ouvir coisas más. Quem é que gosta de ouvir coisas más? Ninguém. Mas queremos ouvir as coisas boas, não é? Já agora, já que puseste, põe o outro a seguir. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Pois, é porque a bênção tem uma condição.
Esta era a lei antes de nós termos Jesus Cristo em nosso favor. E depois o outro, o 28, porém a maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceste. Deus colocou vários mandamentos para que o homem voltasse ao caminho do início. Nós sabemos, quando lemos a Bíblia, que a corrupção espalhou-se pela carne. E uma das maldições que veio sobre as pessoas é a doença. E é sobre essa questão que eu hoje quero falar. Porque todos nós, de certa maneira, experimentamos algum tipo de doença. E é importante que nós percebamos que Deus não quer que nós tenhamos doenças. Jesus, quando esteve na terra, está escrito que ele fez o bem por todo o lado e curava todas as enfermidades de todos aqueles que tinham maleitas. Ele dava vista aos cegos. Havia uma doença que na altura, hoje já não existe, penso eu, mas que na altura existia muito, que era a lepra, que eram pedaços da carne que caíam, apodreciam, e era uma vergonha muito grande. A lepra era uma condição social que marginalizava as pessoas. As pessoas tinham que ficar à distância para não tocar. No entanto, Jesus não tinha qualquer problema de tocar num leproso. Porquê? Porque a lepra não lhe tocava. Pelo contrário, ele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Então eu gostava que vocês percebessem que a doença faz parte das maldições pelas quais nós hoje estamos noutro patamar com Jesus Cristo. A desobediência do povo hebraico, se eles não obedecessem à lei, eles para seguirem outros deuses, porque Deus ensinou aos hebreus, vocês têm que me seguir a mim, não vão atrás de outros deuses, eu sou o Deus vivo e verdadeiro. E uma das coisas que acontecia àquele povo era a doença, não é? Nós vemos que no Jardim do Éden, o trabalho, a bênção que eles tinham era não ter que trabalhar, era desfrutar. Não tinham que trabalhar. E depois, quando veio a maldição, então eles tiveram que trabalhar. No entanto, Deus deu esta possibilidade de nós voltarmos a ser abençoados se fizermos a vontade do Senhor Jesus. Mas como a lei dizia o que é que era bom e o que é que era mau, durante vários milénios o povo judaico seguiu uma orientação civilizacional da qual ainda hoje nós estamos a beneficiar. Porque a civilização judaica é aquela que deu origem à nossa civilização ocidental. Porque o cristianismo é um ramo do judaísmo. Não é? O cristianismo foi porque os judeus não quiseram aceitar Jesus. Porque Jesus veio para os judeus e nós recebemos a palavra de Deus como uma ramificação dos judeus. Portanto, nós nunca tivemos, na verdade, debaixo deste tipo de lei. Porque esta lei era uma lei mesmo só para os judeus. E os vários livros da Bíblia falam de que a lei não era suficiente para poder resgatar completamente a pessoa. Portanto, a bênção poderia vir da obediência, mas não estava completamente. Então era necessário que alguém cumprisse a lei completamente. E quem é que cumpriu a lei na sua totalidade? Jesus Cristo. Foi o único que conseguiu cumprir a lei. E ele assumiu a compensação da maldição. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isso também está escrito em Deuteronômio, de que quem ficar pendurado no madeiro será amaldiçoado. Jesus
foi pendurado no madeiro. Era uma tradição romana, mas nada é por acaso. Vejam como muitos anos antes, em Deuteronômio, está descrito que maldito aquele que ficasse pendurado no madeiro, e que assim que morresse não devia ficar lá mais, devia ser retirado. Até nisso Jesus cumpriu tudo aquilo que estava escrito. Estava escrito que as pernas dele não seriam quebradas e que ele iria ser retirado do madeiro. E veio mesmo a acontecer. Jesus, ele quando expirou, ele disse: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Naquele momento Jesus expirou. Enquanto que os outros ladrões continuaram vivos. Vejam como até aqui houve um milagre, não é? Quando Jesus ali na cruz, ele produziu aquele castigo que já estava anunciado desde o Jardim do Éden. Que o calcanhar da mulher iria ser ferido, mas esse mesmo calcanhar iria esmagar a cabeça da serpente. E naquele momento a serpente foi esmagada, porque Jesus disse: está consumado. Eu consegui fazer isto para que a bênção de Abraão chegasse aos que estavam longe. Quem são os que estão longe? Éramos nós, os gentios. Nós que não tivemos lei. Éramos um povo idólatra sem lei. E, no entanto, por causa de Cristo, nós temos acesso à bênção. E o que é bênção? Mais uma vez eu disse, é proferir algo. A bênção é quando alguma coisa é-te declarada a ti. Então, e qual é a bênção que Jesus lança sobre nós? O que é que Ele diz que nos transforma e que nos dá vida? Perdoados são os teus pecados. Jesus disse várias vezes: perdoados são os teus pecados. E numa certa situação, ele até disse isso a alguém que estava enfermo. E portanto, a bênção de Abraão, que era a bênção que Deus prometeu a Abraão, que foi que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, como era um homem que confiou em Deus e fez algo que era impensável. Deus pediu-lhe a ele: dá-me o teu filho. Um filho da promessa. Quando já estava muito velho e a mulher dele nem podia ter filhos, Abraão teve Isaac. E depois Deus pediu-lhe para ele oferecer esse filho em sacrifício. E Abraão foi. Levou o filho, amarrou-o e ia sacrificá-lo. E quando ia sacrificar, Deus disse: não faças mal ao teu filho. Não faças mal ao Isaac. E apareceu um cordeirinho e eles disseram: o Senhor o proverá. E eles ali puderam fazer um sacrifício e Isaac não foi sacrificado. Mas vejam, o próprio Deus não poupou seu filho. Poupou Abraão, mas não poupou Jesus. Para quê? Para que esta bênção de Abraão chegasse a todos nós. É por isso que nós podemos dizer que somos filhos de Abraão. Porque a bênção de Abraão, que está em Jesus Cristo, chegou até nós. E uma das bênçãos é cura. A cura é uma bênção. E porquê? Porque está escrito. Não é porque alguém se lembrou, mas é porque está escrito. E está escrito algo que nós todos gostamos de citar e nós vamos ler. Porque é o que está escrito. Está escrito no profeta Isaías 53, se me puderes pôr ali, é o 4 e 5. Isaías 53, 4. E vamos ler todos juntos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é o tempo verbal de ser sarado? Presente, passado ou futuro? Não está lá escrito que pelas pisaduras de Jesus iremos um dia ser sarados? Está escrito que pelas suas pisaduras fomos sarados. Passado. Já aconteceu. Ele já sofreu e, portanto, nós já fomos sarados. Digamos assim, se alguém encomendar uma encomenda via agora internet estes sites agora onde se incomoda, encomenda, exatamente, onde se encomenda, vocês fazem o pagamento e sabem que aquilo é vosso. Mas o artigo está na vossa mão. Não está. Mas vocês podem dizer que já é dele, é vosso, não é? Porquê? Porque pagaram e porque o site supostamente é fidedigno, não é? Porque se for um site manhoso, qual é a garantia que vocês têm que vão ter aquele produto? Mas se for um site fidedigno, se vocês pagaram, se saiu o dinheiro do vosso cartão de crédito, o que é que vocês podem dizer? Não sei se tu fizeste isto com esta câmara, foi a internet, não foi? Vou dar agora a hipótese. Vou dar esta situação. Imaginem, o Luís faz a encomenda da câmara de vídeo. Não é? Se for um site manhoso, a gente não sabe se aquilo vão entregar ou não. Mas se for uma coisa fidedigna, não é? Se o dinheiro saiu do cartão de crédito, o Luís pode dizer, a câmara já é minha. Mas onde é que está a câmara? Está nas tuas mãos? Não. Mas porquê é que nós podemos dizer que é nosso? Porque, por duas coisas. Porque o site é fidedigno e porque o dinheiro já saiu da minha conta. Certo? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus é ou não é fidedigno? Deus cumpre ou não cumpre a sua palavra? E o preço, o cartão já foi descontado, já Jesus já pagou com o seu preço. Ele pagou, está escrito que ele pagou com o seu sangue. Ele pagou com o seu próprio sangue. O sangue é um preço que ele pagou. Portanto, assim como se compra na internet um objeto ou uma câmara assim, não é? O site tem que ser fidedigno e o dinheiro sair da conta. Estas duas coisas. E por isso é que nós dizemos que a nossa fé não é vã, porque Deus é fiel para cumprir. A nossa fé não é no ar. Eu não tenho uma fé no ar acreditando, tipo, fezada, que as coisas vão acontecer. Não, Deus é fiel, Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o preço foi pago. Mas podem dizer, ok, isto é no Velho Testamento. E no Novo Testamento, onde é que está? Exatamente a mesma coisa. Nós temos no Novo Testamento a promessa exatamente da mesma coisa. Não se, podes colocar 1 de Pedro 2,24? A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz assim. 1 de Pedro 2, 24. É quase no final da Bíblia. Diz assim, levando Ele mesmo em seu corpo, onde é que Jesus levou? No seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, mais uma vez. E isto, reparem, no Novo Testamento. É uma das cartas de Pedro em que ele cita Isaías. Então nós vemos que podemos citar Isaías 53, 4 e 5. Eu cito este versículo em oração. Eu, quando estou na presença de Deus, eu digo, Pai, obrigado, Senhor, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Tu já pagaste
pelas minhas dores e pelas minhas doenças, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Não vou ser sarado, não estou sarado, fui sarado. Ou seja, eu fui ao site e comprei com o sangue de Jesus uma câmara novinha em folha, ainda não a tenho nas minhas mãos, mas já sei que é minha. E que ela vai chegar dentro em breve no correio e depois eu tenho que ir lá e buscar. Ora, aqui agora é tal coisa. Se Jesus já pagou pelos nossos pecados e pelas suas feridas nós fomos sarados, se aquilo já nos deu, como é que nós podemos ter acesso à cura? É através da fé. A fé é o braço que nós estendemos e dizemos assim: Senhor, eu aceito. A fé é ir lá à estação dos Correios, não é? Quando eu recebo o anúncio, olha, a sua câmara já chegou, pode vir cá levantá-la, não é? A câmara não vem para cima de mim, eu tenho que me mover. E isto é uma parte que às vezes as pessoas não compreendem, porque Deus não faz tudo, Deus faz uma parte, nós temos que fazer a outra, não é? Ou seja, Deus nunca faz as coisas sozinho. Como se chama aquela teologia, é Deus e o homem ao mesmo tempo, não é? Aquela coisa. Deus faz, mas o homem também faz. O homem faz e Deus também faz. Não é? Como está escrito, que eles pregavam o Evangelho e o Senhor cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. E porquê é que o Senhor cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas? Exatamente por causa daquela promessa. Então o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o espírito da fé, que é o que algumas pessoas não fazem. As pessoas ficam em cima da mesa, estão à espera que alguém lhes ponha a sopa e estão à espera também que alguém lhes dê a sopa à boca. Isso não vai acontecer. Porquê? Porque Deus põe a sopa à frente, mas depois diz assim: agora és tu que tens que comer. Não é? Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Jesus não tirou a pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Portanto, espera que tens que fazer alguma coisa. Tu tens que fazer uma coisa. Aquilo que pode ser feito, Deus faz aquilo que tu não podes fazer. E é através disso que tu vais conseguir ter a bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção, não se esqueçam, que é proferir algo em tua direção. Vamos lá ver. O que é que pode ser uma bênção? A bênção é quando alguém telefona e diz assim: olha, a sua encomenda já chegou. Isto é uma bênção, não é? Uma maldição seria o quê? Se a pessoa dissesse: olha, a sua encomenda foi extraviada, não chegou ao destino, foi interceptada. Isto é o quê? Uma maldição. Falou-se mal, não chegou ao destino. Mas quando nós podemos ir buscar lá a câmara, ela já está pronta para ir levantar. Então, como é que eu faço isto? É ter convicção e certeza de que aquela bênção é para mim. Ter essa convicção. Saber que a cura é para mim. E então eu estendo a mão e vou lá buscar para mim. E vou lá buscar onde? Eu vou buscar ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que me dá, que me entrega nas mãos a bênção dele. Eu ontem estava aqui a dizer como é que o milagre opera. E dei este exemplo. Aqui esta sala. Se esta sala estivesse cheia de gás e se eu acendesse aqui um isqueiro, o que é que acontecia? O Diogo diz: pum. E ia para as ortigas, não é? Íamos todos pelo ar. Pum. Puf. Mas imaginem que eu tenho aqui um isqueiro e eu dou ignição. O que é que acontece? Não acontece nada. E imaginem que esta sala está cheia de gás, mas ninguém faz faísca. Acontece alguma coisa? Não. Então é necessária duas coisas. É necessário o combustível e é necessário a ignição.
certo? Mas imaginem que o gás não está espalhado por todo o lado, mas há focos de gás. Ainda há bem pouco tempo, lá em casa, cheirou a gás, não sei de onde é que veio, mas cheirava a gás. A primeira coisa que nós fizemos foi arejar para que não surgisse, sei lá, às vezes na cozinha, acendemos o fogão ou uma lâmpada até, acende-se uma lâmpada e explode o gás, não é? Porque são ignições, é eletricidade, é quente, então pode criar uma faísca. Mas imaginem que aqui há uma concentração de gás enorme. E se eu chegar lá e fizer, e acontece assim, uma explosão aqui, mas não foi a sala toda, foi só aquela parte ali. E o que é que nós vimos? Ali estava o fogo, mas não estava espalhado. Então é a mesma coisa quando nós queremos operar nas bênçãos de Deus, nós temos que saber como é que isto opera. A ignição é a palavra. O gás é o Espírito Santo. Portanto, para que o Espírito Santo entre em explosão, é necessário que haja uma palavra. Mas a palavra falada também sem Espírito Santo não produz nada. Então nós precisamos das duas coisas para termos o milagre. Nós precisamos de ter a presença do Espírito Santo e precisamos ter a palavra falada, ou seja, a palavra rema. E as duas coisas é a ignição, é a chama. E o Espírito Santo pega, porque está escrito que Deus, quando criou as coisas, no princípio, sobre a terra, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e Deus falou à existência e o Espírito Santo pegou nas palavras de Deus e criou as coisas. Portanto, digamos assim, para nós ir buscar, porque as coisas têm regras, lá está, as leis de Deus. Há as leis naturais e depois há as leis sobrenaturais. A lei sobrenatural diz assim: o Espírito Santo está sobre mim e eu enviei a palavra e vos sarei. Quando Deus envia a palavra, Ele sara. Nós temos imensos versículos sobre esta coisa de Deus enviar a palavra e nos sarar. O próprio Deus, Ele se chama Yahweh Rafa. A palavra Yahweh, que em português normalmente é traduzido por Jeová, é o nome de Deus Yahweh Rafa. A própria natureza de Deus é de cura. Quando um homem que não estava com muita fé, todos nós sofremos disso. Às vezes temos dúvidas. Quem é que não tem dúvidas? Todos nós temos dúvidas. E um homem perguntou a Jesus: se tu quiseres, podes-me curar. E Jesus disse: quero ser curado. Então eu quero dizer-te, meu irmão, que não tenhas dúvidas. Deus quer-te curar. Jesus quer-te curar. Deus não quer que nós fiquemos debaixo de maldição. Como está escrito em Deuteronômio, nós lemos, Deus coloca os dois caminhos ao homem. Escolhe bênção e não maldição. No Antigo Testamento era apenas a obediência que fazia a seleção, a bênção ou a maldição. Mas hoje nós temos esta proposta que é abraçar Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus Cristo e a vida que Ele nos deu, não é? E quando Jesus disse habitar na palavra de Cristo, então a própria palavra de Cristo é saúde para os meus ossos, é saúde para mim, é saúde para o meu corpo. E quando eu vivo nessa saúde, então eu estou a viver na bênção de Deus. A bênção é a palavra que me é falada. Qual é a palavra que tu estás a ouvir? Quais são as palavras que te falam? E o que é o que tu estás a acreditar? Quais são as crenças? O que é que tu estás a ouvir? Será que estás a ouvir que a tua condição é aquela, a tua condição é aquilo e deita-te abaixo?
Ou será que aquilo que tu estás a ouvir é aquilo que Jesus disse a teu respeito? Que é, pelas minhas feridas tu foste sarada. É esta a palavra que nós temos que ouvir. Pelas minhas feridas, Jesus hoje está-nos a dizer. Se Jesus estivesse aqui, Ele está aqui em espírito, mas se Jesus estivesse aqui, fisicamente, que Ele está em espírito, mas fisicamente Ele dizia exatamente isto. Jesus, pelas minhas feridas, eu sarei-te. É o que está escrito. O próprio Jesus citou Isaías quando começou o ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a mensagem, a pregoar liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e sarar as doenças, curar os oprimidos do diabo. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quem é o pai da mentira, o pai da doença? É o diabo. E, portanto, Jesus veio para desfazer essas obras e, portanto, se Jesus estivesse aqui em pessoa, ele não diria outra coisa senão isto. Pelas minhas feridas eu já te sarei. Portanto, o preço que eu tive que pagar, tu não tens que pagar. Ou seja, não há nada que tu possas fazer para merecer a cura. É só aceitar. Já foi pago. Daí que não vale a pena andar de joelhos a fazer penitências ou a fazer promessas ou pagar, seja lá como for, porque não há preço que possa pagar a cura. É apenas aceitar. Ora, Jesus, ele curava no ministério dele. E houve um exemplo que toda a gente sabe, e eu falo também nele porque é um testemunho muito conhecido, que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, um fluxo quer dizer uma hemorragia. Era uma mulher que tinha uma hemorragia e que não havia maneira de curar. Eu não sei qual era a doença dela, mas sei que ela tinha gasto uma fortuna em médicos e não lhe fazia bem nenhum, ela não tinha sido curada. E, portanto, isto está escrito em alguns evangelhos. Vamos ler a versão de Mateus, porque Mateus fala aqui uma coisa muito interessante. Nós conhecemos a outra versão que diz que Jesus andava à procura da mulher, porque alguém me tocou e ele sentiu que alguém lhe tinha tocado. Mas vamos ver o que é que esta mulher fez, porque nós podemos aprender com o caso dela, porque ela não tinha ido à igreja, ela não tinha ouvido mensagens sobre cura, ela não sabia de nada, a única coisa que ela sabia era que Jesus curava. E ela tinha também uma fé viva, porque ela tocou na orla de Jesus, e reparem que a orla de Jesus tem um significado para ela, ela reconhecia-o como sacerdote. Ela reconhecia a autoridade que Jesus tinha. E ela sabia que Jesus era de Deus, que Ele fazia milagres, e ela disse, então isto também me vai acontecer comigo. Vejam o processo que isto desencadeia dentro de uma pessoa. Ela certamente pensou, Jesus cura os outros, isto também pode acontecer comigo. A fé sempre diz, isto vai acontecer comigo. E agora pergunto, o que é que tu dizes a ti próprio? Vais ser curado ou não vais ser curado? Já fui curado. Já fui no passado. Aquilo que eu estou a ver agora não determina o meu futuro. Porquê? Porque a encomenda está lá nos correios à minha espera. Ou seja, como o apóstolo Paulo diz aos Efésios, não é? Que já fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, na estação dos correios, a minha bênção já lá está. E esta mulher captou exatamente a situação. Podes pôr Mateus 9, por favor. São Mateus capítulo 9, versículo 19, para nós lermos o que aconteceu
Então é assim, Jesus levantando-se seguiu, ele e os seus discípulos, não sei se é isto, acho que é o seguinte, e eis que uma mulher que havia já 12 anos, quantos anos? 12 anos é muita coisa. 12 anos padecia de uma hemorragia, ou seja, de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, por detrás de quem? Chegou por trás de Jesus, então ela não queria ser vista. Porque naquela altura uma pessoa destas era considerada impura. Ela estava-se a colocar em muitas más condições. Vejam que a ousadia que ela teve de ir em público numa circunstância desta. Ela estava a desobedecer, vejam, ela estava a desobedecer a uma regra, ela com fluxo de sangue não podia estar em público. Porque uma hemorragia era considerada uma coisa impura, não é? Até mesmo os ciclos menstruais eram considerados uma coisa impura. Então, ela não podia estar em público nisto e ela desobedeceu. Vejam como a fé não respeita as regras normais, porque a fé vê uma oportunidade que as regras não veem. E então ela veio por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo. O que é que esta mulher fazia? Ela acreditava e falava consigo própria. Ela dizia: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. Qual era a confiança dela? Ela disse: eu reconheço que este homem vem de Deus, ele é um sumo sacerdote, ele tem aquelas roupas, o poder de Deus está nele, ele cura outras pessoas, ele vai me curar a mim também. Mas como eu estou impura, eu não posso identificar-me, então eu tenho que arranjar aqui uma maneira de poder ir buscar a câmara lá aos bancos, lá aos correios, sem ser vista. E então qual foi a estratégia dela? Ela disse: eu toco-lhe na orla do vestido e vou ser sarada. Ela disse isto. E depois o que aconteceu? E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo. Reparem que há outra versão que diz que ele andou à procura porque ela não apareceu logo. Certo? Ele disse, virou-se para os discípulos e disse: quem é que me tocou? E os discípulos disseram: oh Deus, oh Jesus, quem é que te tocou? Toda a gente está-te a tocar, está aqui uma multidão. E ela disse: não, alguém me tocou porque de mim fluiu virtude, poder. E então, aqui nesta versão diz: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha. Tem ânimo, filha. Vejam aqui um princípio. Vejam aqui um princípio. Jesus podia ter ignorado. Ele podia ter ignorado. Ela tocou, ele podia ter ignorado, mas não ignorou. O que é que ele fez? Ele virou-se para ela e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Quando é que ela ficou sã? Agora vamos ver aqui as coisas. Esta mulher, quando saiu de casa, estava ou não estava com fé? Ela já estava cheia de fé. Ela dizia para si própria: eu vou tocar na orla e vou ser sarada. Mas ela já estava curada ou não? Mas estava cheia de fé. Então quando dizem assim: se não és curada é porque não tens fé. Mas aquela mulher estava cheia de fé, mas ainda estava doente. Estava ou não estava? E quando estava ali mesmo juntinho a Jesus, estava cheia de fé, certo? Mas já estava curada? Não. Então quando é que ela ficou curada? Quando Jesus falou a palavra. É quando envia a palavra e a presença de Deus, porque o Espírito Santo entrou dentro dela. Ele sentiu, ele disse: quem me tocou? Porque reparem uma coisa, quando ela tocou em Jesus, a presença de Deus entrou dela. O Espírito Santo entrou dentro dela, mas depois era necessária a palavra. E quem é que falou a palavra? Foi Jesus. O que é que Jesus disse? Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou curada. Então nós mais uma vez vemos aqui,
nós precisamos do Espírito Santo e precisamos da palavra para sarar. Muitas vezes nós temos, fala-se, eu conheço pessoas que dizem, pelas pisaduras eu fui sarada, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada, e faz isto, e faz isto, e faz isto, e ficam só nisto. E porquê é que não funciona dessa maneira? Uma faísca sem gás, o que é que faz? Não faz nada. E o gás sem faísca também não faz nada. Então nós precisamos deste modelo, precisamos do poder de Deus, que é o dedo de Deus que produz isto, e depois é a palavra que produz em nós. Quando Jesus, houve uma questão, um problema que se levantou durante algum tempo, era que com que poder é que Jesus fazia estas coisas? E ainda hoje, nos nossos dias, há pessoas que acreditam que Deus não cura, mas que o diabo imita, que o diabo faz curas. E também era assim no tempo de Jesus. Coloca aí num instante, só para rapidamente tirarmos as dúvidas em relação a esta situação. Lucas 11, 15, porque alguns diziam que Jesus fazia isto pelo poder do demónio. Vejam só. Como é que o demónio pode fazer coisas boas? Então Lucas 11, 15 diz, mas alguns deles diziam, ele expulsou os demónios por Belzebu. Belzebu é um principal de um demónio, é um príncipe dos demónios. E depois, a seguir, e outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. A seguir, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. A seguir, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demónios por Belzebu. E a seguir? E se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. E a seguir? Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o dedo de Deus, o reino de Deus. E é aqui que eu quero que nós percebamos. Jesus disse, eu faço isto pelo dedo de Deus. Esta expressão, dedo de Deus, quer dizer pelo poder de Deus. Se Jesus disse assim, se eu curo e expulso demónios pelo poder do demónio, então o demónio está dividido. E um reino dividido não se aguenta. Portanto, se eu faço pelo demónio, vejam, o próprio Jesus, a pensar em que ele estava a fazer pelas forças do demónio. Mas Jesus disse, se eu estou a destruir, se eu faço pelo príncipe dos demónios, então Satanás está dividido. O demónio está dividido na sua ação, não vai prevalecer. Mas, se eu faço pelo dedo de Deus, e fazia, então é chegado o reino de Deus. Isto porquê? Porque eles não se submetiam à vontade de Deus. E este é um dos impedimentos de recebermos a cura de Deus. A primeira impedimento de nós recebermos a cura de Deus é a incredulidade. Incredulidade. Quando uma pessoa não acredita, dificilmente a pessoa, porque Deus pode fazer todas as coisas, naturalmente. Deus pode fazer tudo, mas dificilmente uma pessoa incrédula consegue receber de Deus alguma coisa. Depois, outra coisa que impede Deus operar, a falta de perdão. Quando nós vimos a presença de Deus e lembramos-nos de alguém a quem nós estamos magoados, nós devemos ir ter com a pessoa e perdoar a pessoa. Portanto, nós vemos que há certas dificuldades para que Deus opere. Deus opera onde há fé. A fé, como vimos com esta mulher do fluxo de sangue, Jesus virou-se para ela e diz, a tua fé te salvou. E ela ficou sarada.
No entanto, nós vemos também que a incredulidade é uma dificuldade, é um impedimento para a cura, mas não é a única. A incredulidade é a principal, mas também o pecado. O pecado. Uma vez, Jesus foi ter com um paralítico lá e disse: perdoados estão os teus pecados. E depois disse: levanta-te e anda. E ele levantou-se e já estava há muitos anos, 38 anos, paralítico. Depois, quando o encontrou no templo, Jesus disse: olha, não peques, não voltes a fazer aquilo, para que não te aconteça outra coisa pior. Não está escrito o que era, mas sabemos que às vezes o pecado dá origem à doença. Então, o que nós precisamos também para que possamos ser curados é o perdão de pecados. E depois, a manifestação do poder de Deus, nós já falámos. É necessária a presença do Espírito Santo e é necessária uma palavra. Mas nós temos vários tipos de enfermidade. Nós temos a enfermidade física, aquela que acontece se cairmos, se tropeçarmos e fomos atropelados, ou se não comermos as coisas certas e ficamos em deficiência do nosso corpo. Essas são as doenças por nossa culpa. Portanto, são as doenças que acontecem fisicamente por razões físicas. Depois há as doenças psicossomáticas que são geradas na alma ou na psique. A pessoa pensa e acredita que está com um mal e acredita tanto que começa a criar realidades paralelas. São as doenças psicossomáticas. São doenças que a pessoa desequilibra-se totalmente e ela começa a sofrer de perturbações físicas. E depois há as doenças espirituais, que são os demónios. Não é? Eu vi está no YouTube, uma senhora em África que comia terra. Ela comia terra como comia um prato de sopa. E ela foi liberta desses demónios e depois deram-lhe a comer novamente terra e ela já não foi capaz. E ela tinha a pele toda estragada. E quando ela foi liberta desse demónio, ela ficou bem. A saúde dela foi restituída. Portanto, pode acontecer que alguém que esteja a sofrer de doença pode ser também um problema espiritual ou pode ser uma presença de demónios. Outra situação que se pode manifestar doença é através da hereditariedade. A Bíblia diz que eu visitarei o mal dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Portanto, isso refere-se a doenças hereditárias. E vocês dizem-me assim: então, mas um cristão ainda está debaixo dessas coisas? O que é que nós já lemos? Que em Jesus Cristo o preço foi pago. As maldições foram quebradas na nossa vida e, portanto, as doenças hereditárias também. Só que nós temos que ir lá buscar e aplicar à nossa vida, que é uma coisa que várias pessoas se esquecem. Nós temos que ir buscar e criar realidades. A Bíblia diz que nós temos que falar a palavra específica para a situação específica. Eu tenho que declarar e dizer: esta situação na minha vida hereditária está quebrada pelo nome de Jesus e foi paga pelo sangue de Jesus. Se tu ainda não fizeste isto, faz isso, para que fiques livre dessa doença hereditária. E, portanto, nós temos que ver as causas da doença. Muitas doenças acontecem por causa da ansiedade, por causa da má alimentação, por causa até de palavras e ambientes. Quando uma pessoa vive debaixo de pressão e ansiedade, isso começa a afetar a saúde de uma pessoa. E Deus quer que nós vivamos em paz. Uma das coisas que Jesus dizia quando cumprimentava uma pessoa era shalom. Shalom quer dizer paz. Então, paz seja contigo. E a paz é cura.
Quando nós estamos em paz, nós ficamos equilibrados. Nós ficamos cheios de saúde, cheios de vigor. Então, eu quero vos encorajar aceitarem a vossa condição de sarados e dizer assim: Deus não quer que eu sofra enfermidade. Porque se Ele quisesse, Ele não me tinha prometido a cura. E Ele prometeu. E Ele diz, Jesus disse, eu quero ser limpo. E nunca houve nenhuma vez que Jesus tivesse dito a uma pessoa, não, eu não quero te curar. Não é? Então, Jesus sempre tem uma resposta para nós. Mas às vezes nós não sabemos como chegar lá. E é aí que nós temos que nos ajudarmos uns aos outros, porque aí nós podemos fazer a oração da fé. A oração da fé é uma coisa que está escrita em Tiago 5, 14 e 15, que é quando algum de nós está doente, não é? Chama os líderes da igreja, aqui diz os presbíteros, mas são os líderes da igreja, e façam a oração da fé com imposição de mãos ou com azeite, que é outra forma de passar a unção para a pessoa, é ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus, e a pessoa e a oração da fé sarará o doente. Portanto, isto é também um mandamento que vem. E mais podia-se falar sobre isto, não posso falar tudo, mas mediante aquilo que eu já falei e tinha mais para falar, mas não consigo falar tudo, eu quero que vocês fixem isto. Deus é Yahweh Rafa. Ele é o meu médico. Digam assim, Deus, Senhor, é Yahweh Rafa. É o meu médico. É o médico dos médicos. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Eu tenho direito à saúde divina. O Senhor quer-me curar de todas as dificuldades, de todas as maleitas, de toda a enfermidade, de toda a disfunção no meu corpo. Obrigado, Senhor, porque Tu pagaste o preço na cruz do Calvário. O preço foi pago. E eu só tenho que Te agradecer. Assim como Tu falaste à mulher do fluxo de sangue. Tem bom ânimo. A Tua fé te salvou. Obrigado, Jesus, porque eu nesta noite, eu tenho fé e estou diante de Ti, no nome de Jesus. Eu vou-vos convidar a ficarmos de pé. O tempo já avançou muito rapidamente, mais do que eu tinha pensado. No entanto, eu gostava de ministrar à vossa vida. Eu gostava de ministrar cura mesmo. Mas eu quero que vocês percebam isto. A presença de Deus já esteve aqui muito forte quando nós estávamos a louvar. E provavelmente vocês já foram tocados. E Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas aulas de Jesus, o poder de Deus tocou nela. Mas depois houve a palavra. E nós precisamos da mesma coisa. Onde quer que esteja, deixe que a presença de Deus caia. E depois vamos falar a palavra. A palavra é o fogo que vai explodir aqui a tua cura. Acreditas que Deus pode te curar? Acreditas? Deus já te sarou. A encomenda está lá. E nós temos que fazer só uma coisa. Isto é a coisa mais importante. Catarina Kuhlman dizia assim. Ela era uma mulher muito usada na cura divina. Milagres absolutamente estonteantes. E ela dizia, eu não faço nada. Mas há uma coisa, quando se faziam as reuniões, as pessoas estavam em reverência ao Espírito Santo. E houve algumas situações em que as pessoas não estavam em reverência ao Espírito Santo porque as pessoas estavam a olhar para ela e estavam a idolatrá-la como se fosse ela a curar. E ela disse, eu não curo ninguém. Não olhem para mim. Não é a Catarina Kuhlman que está a curar. Não façam isto, não entristeçam o Espírito de Deus. E ela chorava a dizer, não entristeçam o Espírito Santo, porque eu não sou nada sem o Espírito Santo. E eu vou-vos pedir,
meus irmãos, com esta reverência ao Espírito Santo. Porque não sou eu, não é ninguém que vai curar. A presença de Deus, assim como está escrito que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava e se movia sobre as águas, até que Deus falou e disse: haja luz, haja terra, haja não sei o quê. E o Espírito Santo pegou nessas palavras e concretizou. Então, deixa que o Espírito Santo venha sobre ti. E quando o Espírito Santo estiver sobre ti, a palavra vai ser falada. E quando a palavra falar, a explosão vai acontecer. A primeira, como é que nós podemos dizer, como é que nós podemos receber o Espírito Santo? Olha, é através disto, é através da comunicação, através da imposição das mãos. E nós próprios podemos nos conectar com o Espírito Santo. E é aqui que nós ficamos, temos de ter atenção. Meus irmãos, olhem para mim. Eu às vezes vejo pessoas que estão na igreja e nós estamos a adorar a Deus e as pessoas estão assim. E as pessoas estão assim, não percebem onde é que está Deus. Porque pensam que Deus está numa estrela. Não. Diz que a palavra da fé está junto de ti, no teu coração e na tua boca. Porque com o teu coração acreditas para a justiça e com a boca falas, não é? Então, é acreditar e falar. Mas há pessoas que ficam assim e não tomam uma atitude. E ficam assim. É como aquela pessoa que está com um prato de sopa à frente e não faz o esforço de comer. Meu irmão, é assim, é preciso ter fé. E fé é acreditar que Deus é fiel para dar aquilo que Ele prometeu. Assim como um site fidedigno, vamos lá comprar uma câmara, não é um site manhoso. Não, é um site fidedigno. Nós sabemos que eles vão mesmo enviar o artigo para casa. Então, acreditamos que Deus prometeu cura. Nós sabemos e temos confiança que Deus prometeu. Então, com essa fé, vamos nos abrir e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu já compraste essa cura para mim e eu recebo. E ao mesmo tempo vamos nos conectar com o Espírito Santo. Muita gente pensa assim: mas onde é que eu me conecto com o Espírito Santo? A Bíblia diz que o nosso espírito, o nosso coração é o altar do Senhor. É aqui que nós nos aproximamos de Deus. Talvez o melhor seria fechar os olhos, mas não necessariamente. Nós podemos estar com os olhos abertos e estarmos conectados em espírito. Mas neste momento vamos nos ligar, conectar com o Espírito Santo, para que no momento certo a palavra seja falada e para que a palavra de Deus seja ignição para dar a cura que nós precisamos. Então, neste momento em que nós vamos estar em adoração, pensa no que é que tu precisas que Deus faça na tua vida. Qual é o teu fluxo de sangue? Qual é a tua dificuldade? Qual é a área ainda que não estás a receber a tua cura? E vamos neste momento, enquanto pedimos ao Espírito Santo para descer e fazer. Louva a Deus e, como diz a Bíblia, diz ao fraco eu sou forte, diz ao pobre eu sou rico e o doente também diga eu sou são. Então eu convido a igreja toda a se conectar agora com o Espírito Santo. Conecta-te interiormente. Esquece onde tu estás e agradece a Jesus o preço que Ele pagou para nós sermos sarados. Aleluia, Senhor. Espírito Santo vem. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós conectamos contigo agora. Nós conectamos contigo agora, Espírito Santo. Vem sobre nós. Satura esta sala com a tua presença.
Satura-nos agora com a tua presença. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Oh Espírito de Deus, vem e flui. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito vivo Deus, Senhor. Não importa onde tu estás, mesmo para quem está a ver esta transmissão no Facebook, eu vou convidar a vocês colocarem as vossas mãos no lugar do corpo que precisa receber um toque. Façam um gesto de fé, como esta mulher também com o do fluxo de sangue. Coloca a tua mão no teu corpo, se não é uma zona específica, põe a mão no peito. Põe a mão no peito. Põe a mão no peito ou onde quer que esteja o mal. E vamos deixar que o Espírito Santo flua agora. O Espírito Santo vai pegar na palavra e vai fazer o milagre. Espírito Santo vem, oh Espírito do vivo Deus, oh sopre sobre nós, oh sopro de Deus, oh fogo de Deus, oh sopro de Deus vem, sopro de Deus vem, sim, sopro de Deus sopra sobre nós. Oh Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Oh Espírito Santo move-te, Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Agora vais tocar na hora de Jesus. Vai-te aproximando, vai-te aproximando, vai-te aproximando. Tu já estás cheio de fé, tu já estás cheio de fé, mas estás-te a aproximar de Jesus cada vez mais próximo. Vais tocar na orla, tu vais tocar hoje na orla de Jesus. Tu vais tocar hoje, tu estás cheio de fé e o Espírito Santo já está a inundar-te. O Espírito Santo já te está a tocar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Vê-te a aproximar, vê-te a aproximar, estás perto de Jesus, já estás mesmo ao lado de Jesus e estás a ver a orla do seu vestido e tu dizes para ti próprio: eu vou tocar, e se tão somente eu tocar, eu vou sarar. E eu agora vou enviar a palavra, porque é a palavra que vai fazer a faísca. Quando eu disser vê-te a tocar na hora de Jesus, e naquele momento o poder de Deus vai te atingir e vais ficar submerso no poder de Deus. O dedo de Deus vai te tocar, o dedo de Deus vai te tocar. Aleluia. Estás diante de Jesus, Jesus está passeando por aqui. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh Jesus, a tua presença está aqui. A tua presença está aqui para curar e tocar em todos os que têm fé. Porque tu és confiável, porque
porque Tu és totalmente fiel, Senhor. Aleluia, aleluia. Agora diz assim comigo: eu toco na orla de Jesus. Eu toco agora na orla de Jesus. Jesus, eu toco em Ti agora, porque eu estou a sarar. Eu estou a sarar. Eu estou a sarar. Eu estou a sarar. Eu estou a tocar na Tua orla, Jesus. Eu estou a sarar. Eu estou a sarar. E Jesus diz: minha filha, meu filho, tem bom ânimo. A tua fé te sarou. Estás curada. No nome de Jesus, ser curada. Estás a receber esta cura. Oh, louva a Deus. A tua fé te sarou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, pela nossa cura. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh Deus, eu oro e Te agradeço. Toda a maldição hereditária está quebrada agora no nome de Jesus. Eu declaro todas as maldições hereditárias quebradas e desfeitas em o nome do Senhor Jesus. Quebradas e desfeitas. Não importa qualquer maldição que tenha sido falada, ela está desfeita agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Completamente quebrada e desfeita. Em nome de Jesus estás livre desse mal. Estás livre desse mal. Sai fora. Sai fora destas correntes. Sai fora. Sai fora dessas correntes. Sai fora dessas correntes. Estás livre. Sai fora da gaiola. Sai fora da masmorra. Sai fora. Entra na tua liberdade. Jesus, chamas-te para fora. Aleluia. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Kira la basore le chere mandai la macondriar. Sera maiara mashoro vakore veiara mandaiara na. Aleluia a Ti, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor Jesus. Uma das coisas que nós podemos ver é fazer aquilo que não conseguimos fazer antes. Testemunharmos que as coisas que nós não podíamos fazer antes, nós já fazemos. Aqui há uns largos meses atrás, nós ouvimos o testemunho da Belmira. Ela não podia comer chocolate. A pele dela ficava toda irritada, uma alergia, não é? Era chocolate e era mais não sei o que, era gelado. Morangos. Ela não podia comer morangos. Mas ela sentiu o Espírito Santo e dizia: tu já estás curada. E ela foi comer os morangos e não lhe aconteceu mal nenhum. E foi comer e foi comigo o meu chocolate e não lhe aconteceu mal nenhum. Que ela sabia que estava curada. Então, verifica o que é que tu não podias fazer antes. Outra coisa que, se vocês estão a sofrer de ossos, eu quero que vocês coloquem a vossa mão na cabeça e eu vou orar e vou ordenar sobre os vossos ossos. Vamos manter esta atitude. E para quem está também a ver, seja lá o que for, no problema nos vossos ossos, mas tem que ser nos ossos, coloquem a mão na cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora mesmo pelos ossos do Teu povo. As pessoas que estão aqui e as pessoas que estão também a ver pelo vídeo. Pai, eu oro agora mesmo. Eu envio a palavra debaixo desta atmosfera da Tua presença. Eu falo, está escrito.
Se nós ordenarmos à montanha para se erguer e lançada no mar e não duvidarmos no nosso coração, isso vai acontecer. E por isso eu falo agora aos ossos. Toda a deformação óssea, eu ordeno agora mesmo que se alinhe no nome de Jesus. Eu ordeno que todos os ossos fiquem alinhados. Eu falo à coluna vertebral. Colunas vertebrais fiquem alinhadas, endireitem-se. Lordoses fiquem direitas, fiquem corretas. A curvatura da coluna fique direta. Eu desfaço o poder da lordose em nome de Jesus e ordeno agora mesmo as vértebras a alinharem-se, a coluna a ficar toda direita. De cima a baixo, eu ordeno que as colunas, as vértebras entrem no seu lugar. Alguns estão a sentir movimentos na coluna. É o Espírito Santo que está a pegar nas minhas palavras e está a concretizar. Coluna endireita-te com a curvatura certa. Eu desfaço todo o poder da lordose e a coluna endireita-se completamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora também para quem tem braços mais curtos, dores nos ombros. Eu ordeno agora mesmo que os braços que estão mais curtos que outros vão à sua posição normal. Braços cresçam agora no nome de Jesus. Eu ordeno que os braços cresçam em nome de Jesus e que os ombros fiquem desanuviados em nome de Jesus. Eu ordeno agora mesmo que os ombros fiquem desanuviados. Fiquem desanuviados agora mesmo. Uma leveza nos ombros em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Braços cresçam agora mesmo. Braços cresçam agora mesmo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alinhem-se uns aos outros, em nome de Jesus. Braços, alinhem-se agora mesmo, em nome de Jesus. Toda a pressão que havia nos ombros está levantada agora, no nome de Jesus. E eu agora oro pelas pernas. Quem tem mais pernas mais curtas que a outra, eu ordeno agora mesmo que a perna mais curta comece a subir, comece a crescer, seja ela à direita ou à esquerda, em nome de Jesus. Eu ordeno agora mesmo que cresce no nome de Jesus. Cresce no nome de Jesus. Cresce no nome de Jesus. Perna desalinhada, cresce agora mesmo em nome de Jesus. Cresce, 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 cresce. Cresce. Eu ordeno agora mesmo a perna que está mais curta, cresce. Começa a crescer. Começa a crescer. Cresce, cresce, cresce. Cresce. Eu te ordeno agora mesmo. Perna cresce, 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 cresce. Perna cresce e alinha-te à outra. Alinha-te, 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 alinha-te. Cresce no nome de Jesus, cresce, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está a alinhar pernas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro também agora osteoporose. Em nome de Jesus, eu oro para a calcificação dos ossos. Em nome de Jesus, a porosidade dos ossos. Em nome de Jesus, eu desfaço agora mesmo o poder da osteoporose. Em nome de Jesus, eu quebro o poder da osteoporose. Em nome de Jesus, eu falo cura. Em nome de Jesus, ser curado agora mesmo. Que os teus ossos fiquem fortes. Os ossos fiquem fortes. Eu ordeno que os ossos fiquem fortes. Em nome de Jesus. Fiquem fortes. Os ossos fiquem fortes agora mesmo. Em nome de Jesus. Fiquem fortes. Fiquem fortes, robustos. Em nome de Jesus. E quem quer que tenha uma fratura nos ossos, eu oro agora mesmo que os ossos fiquem sarados, colados agora mesmo, em nome de Jesus. Ossos fiquem colados agora mesmo, sarados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por curares os ossos, em nome de Jesus. Que tererevia sonderemia sonderena mandai la macera na manai. Quere lavare la mandore macere ma mandore bezzeri bacendaia. Mesmo que eu não tenha falado a necessidade da tua cura, não importa, quer eu tenha falado ou não, aceita a tua cura e diz: eu estou sarado, estou sarada no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Aleluia, aleluia. E agradece a Deus, até a manifestação. Aleluia a ti, Senhor.
Shera la bara la mandore machandera mamandaya machuri bacandaya. Aleluia, aleluia. Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Shuriba mamandore betseremaya. Pode ser também que agora te lembres de alguém que não está aqui, mas também está a precisar de um toque. Vamos orar também por essa pessoa. Pai, toca naquele que não está aqui. Algum amigo, algum familiar, alguém que nos é chegado e que também está a precisar do toque. Jesus, vai e toca. Toca com o teu poder, toca com o teu dedo. Senhor, toca. Nós te pedimos agora mesmo pela Anabela. Toca pelo teu poder na Anabela, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos que todo o mal saia, que todo o poder das trevas seja cancelado e destruído agora mesmo, em nome de Jesus. E declaramos, Anabela, estás curada no nome de Jesus. Estás livre desse mal, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao teu nome. Antigamente nós não tínhamos horário para acabar, aqui há uns anos atrás. Hoje, infelizmente, o tempo passa tão depressa. Mas onde o Espírito Santo está, não há horas, não há relógio. Apesar disso, ao irmos para nossas casas, vai nesta confiança, nesta fé, nesta certeza que Jesus diz: tem bom ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E não aceites nada menos do que isto. Não aceites. Agradece a Deus, porque a tua cura está-se a manifestar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nós firmamos a nossa cura. Nós afirmamos a nossa curva, Senhor. Aleluia, ela está-se a manifestar. E Pai, eu oro, Senhor, por este teu povo que está aqui presente e aqueles que estão nas redes sociais. Pai, eu oro que esta semana seja uma semana de grande bênção. Pai, nós falamos a bênção sobre os nossos irmãos. Ser abençoado em tudo onde puseres a tua mão. Ser abençoado, prospera. Ser abençoado ao entrar, ser abençoado ao sair. Ser abençoado, ser abençoado, ser abençoado. Aleluia, em nome de Jesus. Tudo aquilo que te propuseres no teu coração, alcança, 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 no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. E antes de nos irmos embora,